Noite para todo mundo. Assim, com. Eu acho que é com muito orgulho mesmo que a gente inicia esse ano. O nosso ano inicia em março, né? Mas está muito em tempo ainda, com esses casos clínicos, e que eu não sei se o pessoal que só vem de vez em quando assistir, assim, se eles têm noção do quanto isso é trabalhado de forma assim bem dedicada mesmo, cada caso desse para apresentar, para discutir tudo. E é claro, né, o objetivo da gente é sempre difundir conhecimento, tentar tirar dúvidas, e mais uma vez a gente insiste em que as pessoas participem, né? Esse caso, por exemplo, é um caso que a gente não sabe direito o que que vai fazer, né? Então, não são só assim as pessoas que têm pouca prática com DMO, DRC que têm dificuldade, a gente também tem, né? E eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para trocar assim conhecimento, dificuldade, dúvidas. Então, gente, por favor, participem. É para vocês que a gente faz isso, né? E o Leandro continua aqui à frente desses casos clínicos e é o nosso parceiro assim super especial, que também dedica muito para a divulgação e para que esses casos aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu passo a palavra para você, Leandro. Sim, senhorita. Bom, a gente, como a Mel já falou, iniciando o ano, hoje a gente vai ter a doutora Ana Paula Gueiros, da Universidade Federal de Pernambuco, responsável por apresentar o caso, e juntamente com a doutora Rosa Moisés, do HC São Paulo, da USP São Paulo, ajudando a debater, mas isso não quer dizer que nós que estamos ouvindo, enfim, não podemos, não devemos ajudar na discussão. Hoje, na aula com os residentes, eu falava para eles que não existe pergunta idiota, existe a pergunta que não é feita, que essa sim eu considero idiota. Então, a gente, por favor, as dúvidas que vocês têm, provavelmente nós também temos, como a Melanie falou. O importante é a gente discutir para que a gente chegue muitas vezes num consenso melhor e muitas vezes ajudar os pacientes, que muitas vezes nem sempre é muito fácil no dia a dia. Vocês já veem como essa doença muitas vezes é ingrata, e a gente precisa trocar figurinha com as pessoas que conhecem e com aquelas que estão começando também. Cada dia a gente se surpreende com uma novidade. Então, Ana, por favor, vamos à frente. Vocês não tenham dúvida em parar a hora que vocês quiserem perguntar, que não é uma reunião, uma aula formal, não, por favor. Obrigada, Leandro. Obrigada, Mel. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos. Dizer também que eu estou muito feliz da gente estar iniciando o ano letivo do Departamento de DMO-DRC, com as nossas reuniões de casos clínicos, e que hoje, assim, de forma assim, até surpreendente, a gente vai mostrar um caso que, como a Mel acabou de falar, a Melanie acabou de falar no início, é um caso que está sendo difícil para todos nós, né? Às vezes a gente separa alguns casos que a gente acha interessante, que seriam casos bons para apresentar, para a gente ensinar, mas esse caso foi um caso que, assim, eu e a Divanilson paramos e colocamos como conduta discutir com o grupo de DMO-DRC, porque realmente a gente ficou bastante confuso, na dúvida, o que é que a gente vai fazer aqui. E é exatamente isso, né? Falar de quanto é difícil a gente manejar a perda de massa óssea no paciente renal crônico dialítico, e essa dificuldade ainda é maior quando a gente se depara com características desafiadoras do paciente, como é o caso de uma hipocalcemia. Então, esse paciente, ele foi admitido no nosso serviço recentemente. Então, vocês vão ver que vai ser um caso breve, porque ele chegou agora em setembro de 2025.
É um paciente do sexo masculino, 41 anos, né? Um paciente jovem e que tem uma doença renal crônica, cuja etiologia foi um tumor, né, um nefroblastoma, um tumor de Wilms, que ele precisou fazer nefrectomia total à direita e parcial à esquerda e acabou evoluindo com necessidade de hemodiálise e está na hemodiálise há 24 anos. Esse paciente ele foi encaminhado para o nosso ambulatório para que a gente pudesse ajudar a médica assistente dele a desvendar a justificativa para o aparecimento de nodulações, né? Ele começou a sentir nodulações em cotovelos, em antebraços, isso se deu há mais ou menos 3 meses da admissão. E, além disso, era um paciente com dificuldade de controlar o fósforo. Nosso paciente, ele tinha um antecedente de um transplante renal, um doador vivo, que aconteceu em 2001, mas que infelizmente ele teve uma complicação cirúrgica relacionada a uma infecção de anastomose, e aí ele teve uma ruptura de anastomose, uma lesão arterial, isso foi imediato, o transplante dele. Isso foi bem imediato e ele teve que fazer, inclusive, cirurgia vascular com bypass aorto-ilíaco, teve isquemia mesentérica e fez colectomia. E por conta dessa lesão, esse paciente ele ficou com proibição de realizar um novo transplante por essa lesão vascular. Então, ele não pode mais fazer transplante por conta desse bypass. Então, em 2011, ele fraturou o fêmur esquerdo, né, e precisou colocar uma prótese. E aí, muito provavelmente, se aconteceu decorrente a um hiperparatiroidismo, que eu imagino que era muito grave, e ele fez uma paratireoidectomia total com autoimplante no antebraço em 2012. Ele não era acompanhado com a gente não acompanhou essa paratireoidectomia, mas a gente vê, ele tem um enxerto no braço contralateral da fístula, e ficou sendo acompanhado na clínica de diálise dele. É um paciente também que traz uma história de muita intolerância medicamentosa. Ele não tolera bem os quelantes e, por conta disso, mantém sempre uma hiperfosfatemia. Ainda consegue um pouco mais o carbonato, mas o sevelamer, ele é extremamente intolerante, inclusive com 2 internamentos por semioclusão intestinal. Em maio de 2025, né, antes dele ser admitido no nosso ambulatório, ele teve dificuldade com a prótese e precisou fazer uma artroplastia. O paciente ele chegou com essa prescrição, a única coisa que estava relacionado à doença óssea, ele fazia hemodiafiltração com cálcio de 2,5 mEq, né, desde maio de 2025. Ele passou a usar um dialisato pobre em cálcio em maio de 2025. A gente sempre pede para os pacientes trazerem os exames laboratoriais, e como ele chegou em setembro, a gente tinha os exames de janeiro a agosto de 2025. Então, em média, ele tinha um cálcio ali em torno de 9,95, um fósforo em torno de 8, sempre hiperfosfatêmico, uma fosfatase alcalina sempre dentro da normalidade, e um PTH também em torno ali de 200, né, na casa dos 200. Era repleto em vitamina D e tinha um alumínio sérico de 10, né, teoricamente dentro da normalidade para o paciente em diálise. Ele também já trazia raio-x, e esses raios-x eram compatíveis com osteopenia, né, era visível, já que ele era osteopênico, ele tinha prótese no quadril esquerdo, ele tinha calcificação vascular, como a gente pode ver aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, aqui na, opa, desculpa, eu tentei o apontador, mas não consegui. Então, aqui, como vocês podem ver no segundo slide, aqui ele tem calcificação vascular, ele tem as calcificações de partes mole, a gente vê no pé e também no antebraço, né? E já uma rarefação. E aqui, quando eu preparei esse caso, eu tentei ir atrás de exames mais antigos dele. Vocês
já viram que ele tem 24 anos de diálise. Então, muito do que ficou para trás não dá mais para a gente resgatar. Mas eu peguei aí o fluxograma de 2024, né? E vocês podem ver que ele mantém ali em 2024 um cálcio ali dentro da normalidade, inclusive com tendência a ser mais para o limite inferior, né? Um fósforo elevado e o PTH sempre naquela casa dos 200 e 250. Em 2025, a gente já começa a observar que esse paciente ali por volta de março, abril, ele começa a desenvolver hipercalcemia. E isso se deu porque, como eu falei, ele sempre era intolerante aos quelantes, mas nesse período ele estava conseguindo tomar carbonato de cálcio como quelante. Até a médica dele, a assistente, ela diz: olha, se ele estava tomando, a gente não sabe direito, mas estava prescrito, porque como ele é muito intolerante, muitas vezes ele deixava de tomar. Mas parecia que aí, nesse período de março a julho, ele estava tomando carbonato como quelante. E a médica, quando viu isso, ela resolveu colocá-lo em banho pobre em cálcio. Então, é aí, nesse mês de maio, quando ele está com 11,4, que ele entra em banho pobre em cálcio e ele chega para a gente em setembro, usando o banho pobre em cálcio. Novamente, um perfil de fósforo sempre elevado. Esse ano de 2025, ele chegou a fósforo de 11, 9, e mantendo aquele PTH, como a gente já comentou, em torno de 250, com uma fosfatase alcalina sempre dentro da normalidade. A única fosfatase alcalina que esteve acima do normal foi essa de outubro de 2025, que a gente consegue ver aí que foi em torno de 142. Com relação à vitamina D, ele sempre teve repressão de vitamina D. Bom, aqui eu trago para vocês só um resumo. Esses valores representam a média aritmética, só para a gente ver, assim, de forma resumida, a evolução de 2024. Então, em 2024, ele usava o carbonato de cálcio, ora quelando, ora suplementando, estava prescrito, né? Muito embora não se tenha certeza do uso. E em 2025, a gente já vê um cálcio maior, né? Um fósforo maior. E aí a médica assistente, em maio, inicia o dialisato com 2,5 e suspendeu o carbonato de cálcio. Mas quando ele volta, ele entra no nosso ambulatório, ele é admitido, ele já é admitido com cálcio mais para baixo. Então, em outubro de 2025, a gente orienta que ele volte para o cálcio de 3, que era o cálcio, ele dialisa numa clínica Fresenius e o padrão dele é cálcio de 3. Com relação à densitometria óssea, esse paciente trazia duas densitometrias ósseas, uma de 24 e uma de 1 ano e 6 meses depois. E aí, como vocês podem ver, é notório a perda de massa óssea dele, né? Ele, tanto em colo de fêmur, tanto em fêmur, esse exame foi feito com o quadril direito, o fêmur direito, né? Isso está bem definido na densitometria dele. E ele também tem uma coluna com tanto um T como um Z-score extremamente baixos, indicando essa perda progressiva de massa óssea. Diante de tudo que a gente viu na primeira consulta, né, e que eu mostrei aqui para vocês, as nossas hipóteses diagnósticas foram, obviamente, uma osteoporose. Ele tinha o diagnóstico densitométrico de osteoporose e também já tinha até um diagnóstico clínico com as fraturas, né? Essa fratura patológica do fêmur dele, ele falava que tinha sido com um trauma muito leve. Pela história da paratireoidectomia, e ele já tinha 13 anos para tireoidectomia, e daquele PTH que ficava ali em torno de 200, chegava ali no máximo de 250, a nossa primeira hipótese foi que esse paciente tinha uma doença óssea dinâmica. E também, pelo tempo de diálise, uma intoxicação por alumínio, muito embora ele não tivesse queixas de fraqueza muscular.
né? A gente inferiu essa possibilidade por conta do tempo de diálise, por conta dessa hiperfosfatemia, que também teria até outras causas pela falta de aderência aos quelantes. E, obviamente, calcificações vasculares, né? Lembre-se que... Ana, Oi? Ana, deixa eu te perguntar uma coisa antes que passa da hora. Esse Certo. paciente não tinha raio-x de coluna, porque Ele com não, ele não um trazia raio-x, score desse super, né? isso. Mas eu fiz, ele vai aparecer mais para frente. Eu fiz A tomografia. razão de eu estar perguntando isso é exatamente para chamar a atenção que um raio-x de coluna é tão simples da gente pedir, de fazer, né? E que realmente, assim, devia constar mesmo nessa história dele esse raio-x, mostrando ou não fratura de vértebra, quer dizer, uma investigação que a gente tem que fazer, né? Ou talvez até nas portarias ministeriais que exige raio-x de tórax, né? Talvez a busca ativa de fraturas, porque a avaliação de fratura vertebral é também uma forma propedêutica de diagnosticar osteoporose, né? E Muitas de vezes são tratar também, né? isso. Ana, posso fazer uma pergunta? Pode, Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Esse PTH é certeza que é sistêmico, ele não é perto do enxerto? De forma nenhuma. É sistêmico, o braço da fístula, esse paciente ele colhe os exames na clínica, quando ele vai fazer a diálise, é colhido na fístula. E o enxerto é contralateral. Isso é certo. Ana, Certo? Obrigado. pensando um Pode falar. pouquinho no pessoal que está escutando, por que você deu o diagnóstico, a hipótese, melhor dizendo, de doença óssea dinâmica, se ele tinha um PTH aí na casa dos 150, 200, 300? Não é um PTH legal para esses pacientes da diálise? Então, com certeza, Leandro, o PTH, na verdade, assim, a sua pergunta é muito interessante. A gente não sabe qual é, de fato, esse PTH normal do paciente em diálise, né? A gente já pensou que fosse entre 2 e 3 vezes, mais num período aí do QDOC, até antes de 2010, mais ou menos. Depois a gente viu, até com o trabalho do Felipe, do doutor Aloysio, que nesse intervalo a gente tinha pacientes com doença osteodinâmica, e aí veio o CADIGO de 2 a 9 vezes, que esse paciente ainda estaria dentro de 2 a 9 vezes, mas pela história que ele tinha a paratireoidectomia pregressa de 13 anos de paratireoidectomia, era um PTH que estava ali na casa dos 200, muitas vezes o paciente até hipocalcêmico, mas o PTH não subia muito, as calcificações que ele vinha apresentando, foi para mim a primeira hipótese, uma fosfatase alcalina ali, que na maioria das vezes era uma fosfatase alcalina dentro do limite da normalidade. Foi por isso que eu pensei que ele pudesse ter, de fato, essa doença óssea dinâmica. A Ana, mas daí, exatamente assim, isso que você acabou de falar, com essa fosfatase e esse PTH aí sempre constante nessa faixa de 200 e pouco, né? Mas principalmente pegando o gancho da fosfatase alcalina, claro que pode ser, né? Você já justificou isso, mas a gente fica meio assim de falar numa doença óssea dinâmica, né? Com 100 de fosfatase alcalina, eu A não sei. fosfatase a dele era 70, 80, ia para 100. Ela nunca foi, só em um momento, que foi aquele que eu mostrei, lá de outubro de 25, que ele chegou a uma fosfatase de 142, né? Na maioria das vezes ele tinha ali a fosfatase, no método do laboratório dele, vai até 129. Ele sempre tinha aquela fosfatase alcalina ali em torno de 100, 101. Não era uma fosfatase alcalina tão elevada, né? Então, assim, junto com esse PTH de 200, na verdade, esse paciente era o paciente que o perfil dele não dá para a gente dizer o que ele tem.
né? Não É, dá. não dá. Se a gente tiver que apostar num paciente que foi paratireoidectomizado, a gente ia mais para o lado de pensar numa doença de baixa remodelação. Mas não dá para dizer. E é exatamente por isso que, de cara, de imediato, a gente indicou a biópsia óssea para ele, para entender melhor qual era o diagnóstico dele, né? E também para ver se ele tinha intoxicação alumínica, apesar dele não ter queixas de intoxicação alumínica. Deixa eu só fazer um comentário, por favor. O Edvan está falando. Isso que a Melanie falou é interessante, mas eu acho que teria mais força se a gente tivesse realmente fosfatase alcalina óssea, sabe? Essa fosfatase alcalina total, muitas vezes para esses casos assim, que são meio limites, nem sempre a gente consegue realmente dizer que aquilo ali tem uma formação óssea adequada, que não tem uma disfunção osteoblástica, sabe? Eu acho que realmente nesse nível de PTH, eu acho que o que a gente pode dizer é que não sabe. A gente É, não sabe qual é a doença que o paciente Exatamente. tem. E é eu por acho isso que aí que não sabe mesmo. Não sabe. E aí a indicação da Ana de biópsia óssea é perfeita, né? Bom, então, aqui ele teve poucos retornos, né? Ele voltou para a gente no dia 10 de dezembro. Quando ele voltou, ele estava já usando o banho de três, porque a gente orientou que eu conversei até com a médica por telefone várias vezes e eu pedi para ela botar ele em banho em três, porque ele começou a evoluir com muita hipocalcemia. Aí ele volta em 10 de dezembro usando 8,3 de cálcio, desculpa, com 8,3 de cálcio, um fósforo de 6,3, um PTH que subiu um pouco, provavelmente, eu não sei se por conta dessa hipocalcemia, a fosfatase, como eu falei para vocês, que estava em torno de 140, uma albumina de 4, né, mostrando que realmente o cálcio é esse, fazendo a diálise com 3 mEq, e aí eu pedi para ele fazer atividade física, e aguardar a biópsia, né? A biópsia dele, a gente fez até um dia extra, a Edvanilson fez essa biópsia um dia extra para a gente ter essa biópsia o mais rápido possível. E a atividade física foi uma coisa que ele tomou gosto e ele começou a fazer, exercício resistido, ele ganhou, inclusive, massa muscular. Quando ele volta em janeiro, ele, apesar da diálise com cálcio de 3, ele já volta com cálcio mais baixo ainda, 6,9. E até eu pedi para repetir o exame, e o exame confirmou. O exame repetido já veio 6,7. E aí confirmou, então, hipocalcemia, e o fósforo de 6,6, um PTH em torno aí de 370, a fosfatase de 129. Ele sempre faz os exames dele, porque ele é um paciente de convênio, num laboratório muito bom daqui, que é o AMAIS, que é do Grupo Fleury, e a metodologia deles, a fosfatase vai até 129. Repleto de vitamina D, como sempre, e fazendo o cálcio de 3. E aí, nesse momento, eu já tenho uma biópsia óssea que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente ficou assim, meu Deus, por que esse paciente tem cálcio de 6,9 com PTH de 377? É uma resistência óssea, a ação do PTH. O que é que ele tem? Né? Porque, assim, a gente aumentou o cálcio do banho para 3. Fiquei com medo desde o início de dar carbonato de cálcio por conta das calcificações. Assim, a gente não sabia para que lado ia. Tinha um medo da calcificação. Ele estava com cálcio de 3 e o cálcio só fazia baixar. O PTH parece que não estava agindo no osso, enfim. Então, antes de ir para fevereiro, eu vou mostrar aqui o resultado da biópsia. E aí, a doutora Wanda fez a biópsia, leu a biópsia dele, né? A Divanilson fez e a gente encaminhou para a doutora Wanda. E aí, ela já viu que o fragmento foi constituído por duas corticais, que eram já finas, e por osso trabecular. Nos parâmetros estruturais, a gente já vê aí que se confirma o diagnóstico de osteoporose dele. Ele tinha um volume ósseo-trabecular baixo, na parte esquerda a gente vê aí os valores normais, né? A doutora Wanda vai discutir melhor essa biópsia, né? Mas
com alteração, com as traves ósseas com espessura diminuída, separadas, né? O número de traves também diminuído. E aí vem a surpresa para a gente que quando a gente vai para o volume osteoide, né? Na minha primeira hipótese para ele tinha sido doença dinâmica. Ele tem um volume osteoide aumentado, uma superfície osteoide aumentada, né? Uma espessura do osteoide dentro da normalidade, uma superfície blástica também dentro da normalidade. E era um paciente que tinha uma reabsorção, ele reabsorvia. Ele dizia aí que ele tinha um turnover, né? Então, eu vou passar mais rápido aqui, porque a doutora Wanda está aí, ninguém melhor do que ela para falar dessa biópsia dele. Ele tinha uma superfície mineralizante que estava normal, muito embora a gente nota que o tempo que ele levava para a mineralização era um tempo maior, né? E, diferentemente do que a gente inferiu, ele não tinha intoxicação alumínica. A espessura da cortical dele era fina, ele tinha cortical fina, que a doutora Wanda já via no semi-quantitativo, né? Então, aí era 623 micras, e uma porosidade da cortical de 4%. O diagnóstico da doutora Wanda foi que ele apresentava uma osteoporose óbvia já, né? E uma osteite fibrosa. Então, doutora Wanda, eu vou passar aqui as imagens da biópsia e a senhora comenta, porque ninguém melhor do que a senhora para explicar essa biópsia. Oi, pessoal, boa noite. Não sei, estão me escutando? Sim. Oi? Perfeito. Hein? Então, é o seguinte, é uma biópsia muito ruim, né? Quando a gente vê, ela chegou quebrada, dá até para perceber, porque eu grudei aqui um pedaço no outro com a foto. Não é, ela quebra mesmo, porque com tão pouco osso, na hora que o trocáter passa, é muito difícil conseguir uma, um fragmento inteiro. Vocês veem que a cortical é muito fina e não tem osso, pessoal, não tem praticamente osso. Entre uma cortical e a outra, você tem, dá para contar uma, duas, três, quatro trabéculas, né? Faça o seguinte, Ana. Então, ele tem, quer ver, dá para ver de novo, né? Uma trabécula muito fina. Aqui à direita, vocês veem azul, ele tem um pouco de osteoide, não é nada que é uma barbaridade, mas ele tem um pouquinho de osteoide. Na figura à esquerda, abaixo, você consegue ver uma célula ali, um osteoclasto, tá? E muito pouca fibrose. Esse negócio de eu ter dado o diagnóstico de osteite fibrosa, porque eu não sabia, eu podia ficar com duas coisas. Eu podia dar osteite fibrosa ou podia dar doença mista, porque o MLT dele é de 50 dias, então ele ficaria aí no meio termo. Foi osteite fibrosa, porque eu vi um pouquinho de fibrose, essa célula, fazendo exatamente o que ela sabe fazer. Vocês veem que ela está furando, ela está fazendo uma reabsorção aqui nesse lugar. E ele tinha pouca marcação por tetraciclina, mas também como ele tinha pouco osteoide, tudo vai compensando, e por isso que deu, que a mineralização dele não está tão ruim, assim, a superfície, a velocidade, mas o intervalo, ele leva um pouco de tempo para mineralizar. Então, osteoporose, com certeza. Osteite fibrosa, agora pensando no caso, pode ser, é uma questão de semântica, osteite fibrosa, ou doença mista, porque não vai mudar nada. Mas não tinha alumínio, não tinha ferro, tantos anos de diálise, quando eu vi, falei, esse cara deve ter tomado um bocado de ferro. Não tinha ferro na biópsia, realmente interessante, e aí o diagnóstico foi esse, mas a qualidade da biópsia é muito ruim, não é culpa de ninguém, de quem fez, é porque a fragilidade disso é muito grande. Então fecha o quadro de tudo isso que esse camarada tem, até que ele, por incrível que pareça, tem, mas osso ele não tem. Ele não tem osso, esse cara, é muito pouco osso, por isso que ele fratura, por isso que acontece isso aí. Mas o pouquinho que ele está tentando meia sola aí, formar, mineralizar e está tentando. É isso. Ô, doutora Wanda, e aí, assim, até
para a senhora comentar isso. A gente tem aí um PTH dessa biópsia que varia aí em torno de 200, chega a 300, né? E a gente vê que a primeira hipótese que a gente colocou lá, né, sugerindo que a gente pensou foi em doença dinâmica. E até para quem está assistindo aí, com essa sua biópsia, que a gente viu que ele tinha uma superfície osteoide aumentada, uma estava tudo recoberto com osteoide, com uma butolar. Isso já, para a gente, já é um indício de que a gente não pode, pela biópsia, pensar em doença óssea dinâmica. Na verdade, tem formação óssea, né? Tem informação. Ele tem pouco, mas ele tenta. No que ele tem, ele está tentando. Certo. Só que a sorte dele é porque ele não toma quelante mesmo. Eu acho que quando ele toma cálcio, ele acho que dá umas bloqueadas aí. Mas assim, o que que você quer que eu fale? Que SPTH vai fazer pensar que é doença óssea dinâmica. Não tem uma associação reta e direta, né? Eu não acho que é um osso dinâmico. Não é. Ele mexe. Ele tem osteoide, ele tem reabsorção, ele tem Tem reabsorção, mineralização. né? Então, ele tem, esse cara está se esforçando para fazer alguma coisa, ele tem pouco osso. Isso ele tem mesmo pouco osso, impressionante. Ele é um invertebrado, literalmente, né? E Cortical muito fina. O Wanda, e com relação ao PTH, também a gente tem que lembrar que é um paciente paratiroidectomizado, né? Exatamente, é outra coisa, né? Ele é Então, não tem que esperar que ele muitos tenha esforços. aquele PTH lá em cima. Então, de novo, assim, eu acho que esse papel da fosfatase junto com esse PTH, e você vê que responde, né? O cálcio baixa, esse PTH de 200 e pouco já foi para 300 e pouco, tem um exame ali que foi até 400. Então, acho que pensar em doença dinâmica, Não é, assim, não é. não é. A dinâmica não é. Daria para fazer osteite fibrosa barra doença mista, mas é uma questão de botar um nome. Gente, osteoporose com certeza. É isso. E aí, a evolução mais atual desse paciente, agora em março de 2026, eu recebi os exames da médica assistente. Apesar dele estar com cálcio de 3 no banho, né? Ele vem com cálcio ainda mais baixo, 6,4, um fósforo de 7,2 e um PTH de 424. Um PTH aí que já aumentou mais. Mas ainda me causa, assim, eu fico sem saber explicar por que que ele não esse PTH não consegue normalizar o cálcio dele, ou pelo menos melhorar um pouco o cálcio, né? E aí, diante desse 6,4 de cálcio, eu pedi para a médica assistente tentar lá junto à clínica, conseguir um banho de 3,5. E assim, fiquei meio desesperada, sem saber o que fazer. Eu sei que ele tinha calcificação, mas eu falei, ó, vamos colocar um pouquinho, um cheirinho de carbonato de cálcio para esse paciente, porque assim, é complicado para a gente ver um paciente osteoporótico, hipocalcêmico, e a gente ficar naquela coisa das calcificações e não agir e ficar com medo de dar carbonato. Então, eu pedi para ela começar, pelo menos nas refeições que ele considerava mais importante, um carbonato de cálcio no almoço e no jantar. E aí eu pedi uma tomografia com score de cálcio coronariano e uma tomografia de coluna tóraco-lombar para ele, né, para ver a presença de fraturas de vértebras, para ver qual o nível de score de cálcio coronariano, já tentando ver as possibilidades que a gente poderia dar de terapia para essa perda de massa óssea dele e que eu pudesse já ver como quem era o paciente que eu ia tratar e o que é que eu ia tratar, com que eu ia tratar, né?
E aí ele fez agora, recentemente, o score de cálcio coronariano, são 24 anos de diálise, né? Ele já tinha calcificações vasculares no raio-x e de partes moles, e também, não surpreendentemente, ele tem calcificação nas coronárias, com um índice em torno de 218, que já mostra uma probabilidade moderada, né, intermediária, de doença arteriosclerótica coronariana, né? E a tomografia dele, que ele fez agora, né, na semana passada, não tem fratura de vértebras, o que ele vê é uma redução intensa, universal, ele até coloca no laudo, uma redução universal da densidade mineral óssea, compatível com a doença de base dele, com áreas de rarefação em algumas vértebras, particularmente nas sacrais. É, Os corpos vertebrais têm bom alinhamento, com redução de altura de L3 e L4, e as calcificações ateromatosas aórticas mais intensas na aorta abdominal e nas artérias ilíacas, né? E tem a prótese metálica no quadril e também tem suturas metálicas, porque, como eu falei para vocês, é aquela complicação do transplante. Bom, então, diante disso, né, um paciente com osteoporose verdadeira, tanto densitométrica como clínica e histológica, né, com esse PTH que está aí no borderline, uma biópsia sugestiva de uma osteite fibrosa e mantendo essa hipocalcemia, né, como se esse PTH não tivesse fazendo o que ele deveria fazer, a gente ficou, que caminho a gente escolhe, né? O que é que a gente vai trazer para esse paciente? E para a gente tentar elucidar e chegar em qual o caminho melhor, ninguém melhor do que a doutora Rosa Moisés para nos dar aí a opinião dela, a luz nesse caminho tão difícil, né, de um paciente tão jovem de 41 anos. Então, eu passo a palavra para a doutora Rosa. Ana, antes disso, tem uma pergunta da Jordana. Ele fez só colectomia mesmo? Acho que ela está querendo saber se não teve nenhuma lesão, uma ressecção do intestino delgado para absorção de cálcio. Não, ele fez. Essa informação foi nos dada pela médica assistente, que inclusive está até na sala, mas o que foi dado foi como colectomia. Eu acho que lá em cima não teve nenhuma lesão, não. Se a doutora Márcia estiver aí, por favor, se quiser falar, porque também isso já é uma coisa que tem mais de. Isso já tem bastante tempo, né? Márcia. Aline Pichone levantou a mãozinha então, já que a Márcia está sem coragem. Eu acho que é só uma colectomia. Mas ele é um paciente bem nutrido, ele é um paciente que ele tem uma condição social boa, ele não tem indícios nenhum de desabsorção, sabe? Inclusive agora, uma das coisas que a gente colocou para ele foi atividade física resistida e ele ganhou massa muscular. Porque eu não trouxe a foto dele, mas tem fotos dele, assim, de trimestrais, assim, mostrando o ganho de massa muscular dele, sabe? Então, acredito que ele não tenha problema de absorção do cálcio, não. Eu acho que o que ele tem mais é intolerância. Doutora Aline tem uma pergunta, um comentário? Oi, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Claro. Sim. Na verdade, Aninha, é caso bem difícil mesmo, né? É o que a gente pega no nosso dia a dia. O que eu queria tirar dúvida, ele dialisava 3 vezes por semana? Isso. HDF. Tá. Alguma vez foi pensado de aumentar o número de sessão semanal? Só pensando que ele tem essa intolerância ao uso do quelante, ele mantém essa hiperfosfatemia, né, que inclusive aí participa dessa calcificação ectópica, dessa calcificação vascular, se seria possível aumentar o número de diálise. Acho que ajudaria, né, pensando aí nesse controle de fósforo. Aline, veja, eu acho até que já foi pensado nisso, que eu
tentei resumir assim um pouco os prontuários dele. A médica me mandou vários prontuários. Eu acho que já foi tentado fazer uma quarta diálise, mas eu acho que ele mesmo não aceitou isso. A Ana, doutora Márcia a está colocando aqui, Márcia, ó, que ela tem, ela está tentando falar, mas não está conseguindo liberar o áudio. Mas foi só a colectomia mesmo. Ela está com esse paciente há menos de um ano, então o que ela conhece também não é muito. E elas tentaram fazer diálise diária, mas ele não aderiu. Ele não. Isso. Ana, agora eu Diga. queria sugerir Oi, que a Rosa pessoal. viesse. Consegui minha voz agora. Ai, que bom. Eu tentei mudar o áudio, não consegui, aí quando consegui cair, mas voltei. A pergunta, Márcia, foi sobre a questão da diálise, mas eu acho que a gente até tinha comentado que ele não queria fazer 4 sessões. É um paciente, é como a senhora já falou, um paciente muito jovem, com muito tempo de diálise, então tudo para ele tem que ter um convencimento muito, né, forte. E tentei que ele fizesse, que ele fosse para a clínica, mas é aquele paciente assim super isolado na cadeira dele, que ele se incomoda com os outros pacientes. Então, para ele ir para a clínica mais do que 3 vezes já foi um incômodo grande, mas ele tentou ainda uma semana depois ele, não, doutora, não aguento vir para essa clínica mais do que 3 vezes. E respondendo aí a pergunta. E a da colectomia, acho que foi colectomia mesmo. Eu também tenho, estou com o caso dele assim há menos de um ano, né? Como ele também está muito tempo de diálise, então vários prontuários eletrônicos, né? A informação específica mesmo se perde, mas é o que a gente tem nas hipóteses diagnósticas dele anteriores, foi só de colectomia mesmo, não teve nada acima, né? Ô, Ana, agora eu queria sugerir que se chamasse a Rosa, Então, chamei já. para dar Rosinha? um Tô tempo aqui. maior para ela. Não, imagina. Ana, você pode passar o próximo, por favor? Ah, joia. Bom, gente, boa noite. Tenho aqui um desafio imenso, né? Porque é um caso, acho que desafiador. Pera aí, Ana, aguenta aí, aguenta Ah, aí. então, peraí, porque eu pensei, só um minutinho, Rosinha, vou deixar só o primeiro. Pronto. Desculpa. E acho que talvez a nossa dificuldade é estar vendo uma foto de um filme que tem quantos anos? 25 anos, né? Por aí. Isso. Hum, De é, diálise, né? De diálise. é, de diálise. Então, é um rapaz jovem que fez um transplante, que tem uma colectomia, que também você tem alguma participação na absorção intestinal de cálcio. Para ter feito uma PTX, deve ter tido um hiperpara, né? E agora ele tem essa condição aí dessa hipocalcemia, que eu acho que, pode passar o próximo, eu chamaria até de um hipopara relativa, né? Então, eu vou só, você vê que como a gente pensa parecido, eu fiz a mesma pergunta que o Rodrigo já fez anteriormente, né? Se essas dosagens de PTH realmente são PTH sistêmico, a gente já sabe que são, né? Mas a impressão que a gente tem é que a hipocalcemia ela é mais evidente quando ele não toma o cálcio oral. Então, eu nem sei dizer o quanto dessa hiperfosfatemia também não é relacionada à própria hipocalcemia, né? Porque quando ele não toma o cálcio, não absorve, faz uma hipocalcemia importante e aí o fósforo sobe. Mas talvez como ele cicle, né, os momentos que toma e não toma, a gente conhece bem como funciona um ser humaninho, quando ele toma, talvez ele faça hipercalcemia. Então, a sensação que dá olhando seus exames é que de repente ele parou de tomar o cálcio, ele vinha tomando cálcio e aí ele parou de tomar o cálcio e aí cai drasticamente o cálcio sérico, né? Mas a gente tem essa pergunta, porque alguém que tem 300 de PTH não é capaz de manter calcemia. Então, é esse hipopara relativo, é uma pergunta de US$ 1 milhão. De fatores de risco que assim eu conheço, que eu já vi na literatura, seria diabetes, que ele não tem, idade avançada, que ele não tem, é, você ter uso de corticoide. Eu acho que ele usou muito pouco tempo de corticoide, não é isso, Ana? O Foi transplante imediato. Foi então, imediata né, a perda. nem tem isso, mas ele tem um fator também que pode nos ajudar, que é o tempo de diálise. E eu não sei explicar por quê,
mas isso não só faz com que a conversa entre PTH e osso trabecular fique mais prejudicada, mas também interfere na absorção intestinal de cálcio. Não raro a gente vê, e lá na diálise do HC a gente tem pacientes que às vezes vieram da pediatria, então estão lá com seus 30, 40 anos e já com 20 anos de diálise, e que começam a fazer hipocalcemia, geralmente acompanhada de hipofosfatemia até. E esses pacientes parecem ter realmente uma diminuição da capacidade de absorção intestinal. E muitas vezes a gente tem que dar até calcitriol para normalizar o cálcio e o fósforo. Então, ele não é exatamente o caso, porque ele tem cálcio baixo, fósforo alto. Então, para mim, me parece um caso de Popara relativo. É, pode passar o próximo? Vou passar só para complementar aquela questão que você falou, que às vezes a hipocalcemia está causando a hipofosfatemia, mas naqueles exames que eu mostrei mais na frente de 2025, na época que ele ficou hipercalcêmico, ele estava sempre hiperfosfatêmico, até mais, em torno de Sim. 7, 8. Então, não parecia ser ele fazer a hiperfosfatemia por hipocalcemia, sabe? Não, pode realmente ser o caso, mas neste momento, com o cálcio de 6 e 8, até que esse cálcio chegue perto dos 8, eu vou botar a culpa do fósforo ainda no cálcio, né? Acho que. Mas ele já vem em HDF há quanto tempo? Desculpa, eu perdi essa parte. Olha, quando pelo menos há 2 anos ele vem a HDF. Tá. Bom, aí a estomorfo, né, tem esse diagnóstico de baixo volume ósseo trabecular, corticais finas, que a gente poderia chamar de uma osteoporose estomorfométrica, e como a Wanda já falou, pela dificuldade de diagnóstico, osteit fibrosa ou uma doença mista. Eu só queria, pode passar o próximo, ser um pouco provocadora, né? Porque ele tem um BFR diminuído, MLT no limite superior. Ele poderia, Wanda, e aí, ser aquele caso de adinâmica variante, então aquele cara que fez a PTX e está caminhando para resolver essa. Poderia, Rosa. Poderia. Você sabe que isso aí é uma coisa de nome, né? Podia ser É, uma dinâmica variante. então, porque, Não não, sei porque eu como acho vai que. resolver o problema dele, botando o ostite fibrosa ou Não, doença não, é que eu fico pensando de mista. onde ele está indo, né? De onde ele vem para onde ele está indo. Será que ele é um cara que ainda está resolvendo a osteite fibrosa do hiperpara que ele tinha 15 anos atrás? Ou será que ele Pode está ser. caminhando para uma doença mista e talvez até uma osteite fibrosa mais importante mesmo, ou, entendeu? Mas vai ser uma doença de Para alta fazer isso, precisa risco. ter osso, que ele não tem. Ele É, não tem osso, né? então, eu acho que pensando nisso tudo, para mim, né, acho que a gente tem que pensar em tratar. E tratar, independente da calcificação vascular, eu acho que ele vai precisar de cálcio. E me arrisco a dizer, pode passar o próximo, que talvez ele tenha que tomar até mesmo calcitriol para a gente otimizar a absorção intestinal de cálcio dele, porque não tinha na versão que eu vi anteriormente, mas você vê que ele tem corticais muito, muito finas, que ainda não tem porosidade, né? Elas são muito finas, mas não são porosas. Então, pode passar o próximo? Mas você daria calcitriol para ele diário, né? Exato, Eu te exato. conto que é Exato, diário. Acho pensando que você na otimização da absorção ele está intestinal de cálcio. para subir o cálcio, eu acho que seria um pouquinho de calcitriol diário, É, realmente é uma boa, porque né? honestamente, você aumentar a concentração do cálcio do dialisato, já que ele tem um PTH que não funciona, eu acho que isso vai fazer uma carga de cálcio muito grande num período de tempo muito curto. Então, se ele entra com 6 e 8, né, de cálcio total, que a gente pode imaginar aí um 3 e 4 de cálcio ionizado. Vamos botar 4 de cálcio ionizado. De alisar contra 7, ele vai ganhar muito cálcio num período curto aí de 4 horas. E como o PTH dele não funciona, esse cálcio vai cair rapidamente.
para aqueles 6,8 anteriormente. E eu acho que isso acaba sendo um grande fator de risco para piorar até a calcificação vascular. Então, eu gosto mais da ideia de calcitriol diário e cálcio versus aumentar o cálcio do dialisato. Eu não me importaria de deixar em 3, sabe, Ana? Porque acho que ele já está fazendo um balanço positivo razoável nessa situação. Então, Eu até humildemente, eu penso nisso, assim, Eu dessa forma. até tentei aumentar para 3,5, porque a gente aumentando para 3, ele voltou com cálcio mais baixo de 6,4. É Aí, porque não assim, resolve, né? Cálcio no dialisato não trata calcemia, principalmente quando você tem um PTH que não funciona. O cálcio no dialisato ele é uma carga grande de cálcio num período muito curto. Então, o paciente termina a diálise, às vezes, com 11, 11,5 de cálcio total. Mas em 1 hora e meia, 2, ele já voltou para aquele 6,8 que ele tinha anteriormente. Então, a ideia da suplementação, e é chato por conta disso, é porque teria que ser várias tomadas no decorrer do dia, por via oral mesmo, e nisso talvez o calcitriol ajude, a despeito desse fósforo, né? A despeito desse fósforo. e Então, olha, eu não estou querendo dizer que eu tenho a verdade nas mãos, mas essa seria a minha estratégia para manejar esse cálcio, porque a gente está pensando que a gente vai tratar, né? A gente tem que tratar esse osso, porque ele já quebrou e vai continuar quebrando. Acho que aqui, qual era o limite de BVTV, Wanda? Era 13 ou 15 para dizer que Então, você tinha? para você ter fratura com certeza abaixo de 11. Ele, Pois é. ele leu o livro. Ele leu o ele livro, tem porque 8. Ele tem 8. Então, então não ele é uma tem questão de fratura. ser, é uma questão de quando. Acho que está todo mundo de É, acordo aqui que tem que tratar, né? Então, a pergunta é: pode passar o próximo, Ana? Como tratar? Então, eu inicialmente pensaria em olhar para esse cálcio e faria esse manejo, um pouco mais de cálcio oral, esse que vocês já deram mesmo, talvez um comprimidinho de calcitriol por dia, todos os dias, né? Mesmo com fósforo de 7. Sim, porque eu acho que, como eu te disse, com esse cálcio eu ainda vou botar a culpa do fósforo no cálcio. Depois a gente vai lidar com fósforo, né? Depois a gente vai lidar com fósforo. Talvez esse moço vai ser um moço que, se ele souber que ele tem um risco iminente de fratura, talvez mude o comportamento dele em relação à terapia substitutiva, sei lá. Também, né? Eu nem conheço a pessoa e fico supondo coisas, mas talvez diante dessa informação da biópsia e do risco iminente de fratura, eu acho que aqui, se ele fizer hiperfosfatemia, eu aumentaria tempo, pensaria em incrementar de alguma maneira. Mas aí eu queria falar um pouco do passado, que era uma coisa que a gente fazia no passado. Então, você tinha lá um osso mais, Rosa, posso mais ou interromper menos, só um minutinho? claro. A Fabi Hernandes está fazendo uma pergunta. Fabi, você quer falar, Fabi? Seria melhor. Bom, o que ela está colocando aqui é que, vendo o caso, e se o PTH não funciona mesmo, ou ele não tem onde agir, pois não tem rim e não tem osso, ele parece estar agindo no resto do osso trabecular e pouco na cortical? Não, no caso, como eu disse, a gente não sabe como esse cara era, né? Então você está vendo uma foto de um filme. Eu imagino que lá atrás, há 20 anos atrás, esse cara devia ter uma belíssima cortical, né? Que esburacou tudo por causa do hiperpara. Aí você faz a PTX e essa cortical conseguiu resolver a sua porosidade de alguma maneira. É, mas por que que ela afinou, né? Não sei dizer. E em termos de osso trabecular, esse PTH deveria aumentar até quando você olha os estudos histomorfométricos, o primeiro efeito do PTH seria até aumentar o osso trabecular, né? E não é isso que a gente está vendo nesse momento, né? Então a perda vai acontecer num período muito mais tardio. E aí, assim, só realmente não é isso que eu penso atualmente, mas eu já pensei assim, e eu acho que eu tenho que falar como eu pensava, porque, né, acho que muita gente pensava como eu, né, a gente tinha essa ideia de se aumentar o PTH,
seja diminuindo o cálcio do dialisato, diminuindo o cálcio oral, você liberaria para a tireoide, você deixaria a conversa acontecer entre PTH e osso, e talvez você tivesse uma melhora da remodelação, fazer osso e tudo mais. Eu não penso mais dessa maneira. E eu só queria, pode passar o próximo? Mostrar para você. Esse é o estudo da Carol Wagner, que ela publicou recentemente, e esse é um estudo de corte, então ele não é um estudo prospectivo, ele não é um estudo que você acompanha o paciente no decorrer do tempo, ele tem uma série de limitações. Mas esses pacientes foram divididos, né, de acordo com os níveis de PTH, então a gente tem três grupos, né, o PTH que seria abaixo de 2 vezes, entre 2 e 9 vezes e acima de 9 vezes. E o que a gente viu foram alterações, tanto do ponto de vista da expressão gênica, como da histomorfometria, como da, da imunistoquímica, que mostram que, assim, você ter a doença renal crônica, sem levar o PTH em conta, faz com que você tenha ativação de vias que vão levar a um aumento da inflamação, morte celular, diminuição da diferenciação celular e diminuição da massa óssea. Muito associado à apoptose, muito associado. E um aumento da esclerostina no osso trabecular. E isso que é interessante, no osso trabecular. No osso cortical, embora você tenha a doença renal crônica, a esclerostina parece estar até menor do que nos controles, e a porosidade cortical ela ainda existe mesmo com sem ter PTH. Quando você tem o grupo que tem PTH alto, você alivia um pouco desses efeitos da doença renal crônica, mas você aumenta muito a fibrose e a remodelação. E aí, o preço que você paga, talvez para melhorar um pouquinho o osso trabecular, que eu nem sei se a gente ganharia, né? Osso trabecular aumentando o PTH, certamente vai ser o risco de aumentar a porosidade cortical nesse indivíduo. Então, imagine, ele tem um filete de cortical. Imagina se ele persistir com esse PTH alto. Pode passar o próximo? Então, assim, resumindo um pouco a coisa, da forma como a gente entende hoje, e pode ser que a gente esteja muito errado, pode ser que a gente esteja um pouco certo, na esquerda a gente tem ali um osso que seria um osso normal, com a sua cortical normal, seu osso trabecular normal, e o receptor de PTH, ou a conversa entre PTH e seu receptor, ocorre normalmente tanto no compartimento cortical quanto no trabecular. O que a gente acabou entendendo é que você tem uma dificuldade da conversa do PTH com o osso no osso trabecular, mas ele continua conversando com o osso cortical. Então, aumentar o PTH vai levar a um aumento da porosidade cortical que já existiria pela própria doença renal crônica. Então, isso aqui é meio que, para mim, um histórico de como eu pensava e penso, né? É, realmente, hoje eu acredito em níveis de PTH mais baixos para os pacientes e a gente pensar em outras estratégias para tratar essa baixa massa óssea. Essa é a minha opinião. Eu acho que algumas pessoas partilham dessa opinião, outras pessoas não, e tá tudo certo, porque aqui, né, pode estar todo mundo certo, pode estar todo mundo errado, ninguém sabe ainda. Pode passar o próximo, Aninha? Então, eu acho que a estratégia, que é a estratégia que todo mundo está pensando, é dar anabólico. Alguém aqui não pensa nisso? Não, eu concordo, eu acho que tem que tratar com anabólico mesmo aí. Porque, seja qual for, né? E aí Hum. depois a gente pode discutir a questão, de logística, de acesso à medicação e tudo mais. Mas também seria, depois do anabólico, nós vamos entrar no antirreabsortivo, porque ele não vai atingir um T-score que seja um T-score que tire ele do risco de fratura com 1 ano de romosozumab ou 2 anos de teriparatida. Então, eu só trouxe. Pode passar o próximo, Aninha, por favor?
A maior parte dos estudos que tem na literatura usaram teriparatida num contexto de baixo turnover, para tratar o baixo turnover, não a baixa massa óssea. Eu vou, infelizmente, pedir para a gente olhar para esse estudo com um certo cuidado. Infelizmente, tem todo o histórico da Sophie Jamal, mas quem fez a estomorfometria é o Paul Miller, então acho que a gente, né? E a história, olha, até parece um pouco, né? 41 anos, homem, 2 transplantes prévios, uma paratiroidectomia prévia, várias fraturas de baixo impacto. Pode passar o próximo. E aí, olha, ali em cima a gente tem os exames antes da teriparatida e os exames pós-teriparatida. E se a gente olhar, você não tem uma modificação de nenhum desses marcadores de uma forma exuberante. Até mesmo a fosfatase alcalina, ela tem um aumento ali de no máximo seus 10%, né? Mas, quando a gente vai para histomorfometria, e aí eu também queria perguntar para a Wanda, é possível, chefe, ter um volume trabecular de 3,6? Isso é... eu- Não é talvez... possível, né? Você achou que nem esse doente, você sabe quantos cortes eu tive que fazer para poder chegar a essa conclusão? Uns 3, 4 cortes, ler inteirinho, para depois eu poder achar osso para medir, entende? Então, esse doente aí podia ter lá as duas corticais e uma trabeculinha lá no meio, pode ter, pode ser, mas é Então, baixinho, deve bem ser, é muito baixinho. baixo, né? É muito baixo e ele ainda vai para 13,8 depois de, se eu não me engano, 24 meses de teriparatida. Essa segunda biópsia é feita há 24 meses. E, e existe um aumento da taxa de formação óssea, existe um aumento de blastos e clastos, né? Então, aqui. Esse PTH está em picomol, a gente teria que mais ou menos multiplicar por 10 para olhar para esse PTH e ver que aí sim é bem diferente do caso, que esse PTH está de fato bem mais baixo, né? Então, aí eu acho, né, que ele precisa tratar e a minha sugestão é um anabólico. Qual anabólico? O que tiver, né? Porque aí eu sei que existe uma discussão, que é uma discussão logística mesmo, eu não sei o que vocês vão conseguir, porque até se o paciente for pagar do próprio bolso, por incrível que pareça, é mais barato pagar romosozumab do que pagar teriparatida. Pode passar o próximo? Acho que aqui. Então, essa é a estomorfa, é uma outra coloração, mas mostrando, olha como parece muito o paciente da Anne e do Ed, né? Ali no A à esquerda. E eu fiquei animadinha quando eu olhei ali o A à direita, né? Parece Ficou que ruim depois, melhorou um pouquinho, né? A segunda é, biópsia dele. é a segunda biópsia à direita, Wandinha, A, Uhum. né? se- a Olha, é segunda muito parecida a primeira, né? O A é É. muito parecido com o que eu vi. Uhum. Então, Ana, você pode apontar, por favor, porque eu acho que tem gente que não é muito familiar, né? À esquerda, ali onde tem o A, a gente tem a, aqui é isso, pré, a e à pré, direita, né? está com Depois de mais 2 anos diabetes. de tratamento com a teriparatida. Existe até o abalo paratida, esse sim, que também eu só ouvi falar, que você poderia tratar mais tempo, não teria o limite de 2 anos, né? Mas esse a gente não tem nem disponível no Brasil no momento e tudo mais. Então você vê que aumenta um pouco mais os parâmetros de formação e reabsorção, mas e também a dupla, né, marcação pela tetraciclina dá a impressão para gente que os espaços, né, Vandinha, parecem estar um pouco mais afastadas as linhas ali, você consegue ver mais marcações duplas até. No C à esquerda a gente vê pouquinho e no C à direita a gente vê mais marcações por tetraciclina. E Aí, aí, eu acho que teria que conversar qual é a viabilidade disso no cenário de vocês, né? esse paciente, ele é um paciente de convênio, sabe? Então, é um paciente que o que a gente resolver, ele vai ter acesso, né? Porque é um paciente, Uhum. de certa forma, tem condições econômicas diferenciadas.
Eu fico assim, queria lhe perguntar, Rosinha, esse paciente ele tem um PTH ali que chega a 300, 400. E Aham. tem uma biópsia que não é uma biópsia de baixa remodelação. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei que tem muita gente aí e a gente precisa deixar claro assim. Quando a gente vê que quando a gente está em busca de um tratamento, a gente separa os anabólicos e os antirreabsortivos, e a gente pensa sempre dos anabólicos para aqueles pacientes que estão mais para o polo adinâmico, né? E os antirreabsortivos, aqueles pacientes que têm mais atividade de remodelação. Nesse caso, considerando que esse paciente já tem, agora está em torno aí de 300, 400 de PTH, a gente dá mais PTH para ele, não teria, assim, levando em consideração que ele já tem processo de calcificação coronária com 218, você não teria medo de fazer o mais PTH para ele? Primeira coisa, eu acho que qualquer tratamento que ele vai receber, nós vamos ter que controlar essa Vai ter calcemia, que. né? Não dá para pensar em qualquer forma. Pense no antirreabsortivo. Você teria coragem de dar denosumab ou ácido zoledrônico com alguém com 7 de cálcio? Não. Pois Então a é, gente tem que não. tratar a calcemia. Então Sim. assim, eu estou imaginando que quando esse cálcio for para uns 8,5 ou perto de 9, esse PTH vai cair drasticamente. E eu gosto da ideia dele mais baixo, quero enfatizar isso. Eu acho que esses pacientes com baixa massa óssea, deixar o PTH entre 100 e 200, eu estou muito satisfeita com isso. Eu não tenho problemas em relação a isso, né? Agora, quando você pensa é, no ganho de massa óssea, os estudos feitos na população geral, e aí a gente também tem que enfatizar e sublinhar, na população geral, mostram que o ganho é muito mais evidente quando você tem nesses pacientes de altíssimo risco início com um anabólico seguido de um antirreabsortivo. Se eu começar com antirreabsortivo e depois for para o anabólico, o ganho não vai ser tão evidente assim. Então, como eu acho que ele tem que dar um salto muito grande, eu pensaria nessa possibilidade de um anabólico. E, finalmente, a gente entende, talvez, a gente usa, sei lá, 10% da nossa capacidade cerebral, a gente deve entender 10% de como funciona o receptor de PTH. Mas os estudos experimentais e mesmo os estudos que foram feitos, né, no teriparatida, quando ele começou a ser usado, eles mostram o seguinte, que o PTH de forma intermitente, ele é anabólico. Ele não tem esse efeito catabólico. Então, eu não vou esperar um aumento de fibrose, eu não vou esperar um aumento da porosidade cortical. Na verdade, você faz mais osso cortical. Parece que a camada da endocortical, ela até aumenta um pouco. Então, como a gente pouco conhece, eu vou resumir do jeito Ariano Suassuna. Eu não sei por que é, mas eu só sei que é assim: contínuo, catabólico, intermitente, anabólico. Então, eu não teria medo de dar PTH para esse paciente, dar teriparatida, no caso, né? Rosa, Fabiana está bem, ela está perguntando que o paciente tem um risco cardiovascular alto pela quantidade de calcificações extraósseas, enfim, o que tornaria o uso do romosozumab preocupante. Então, por isso que eu fui na teriparatida. É, Mas eu vou lhe dizer, assim, isso, se ele é um cara esclarecido, né, Ana, que deve é bem ser, eu esclarecido. acho que essa é uma discussão que tem que ser feita com ele. Porque ele tem um score de 200, ok, é um score que não é zero, né? Mas eu acho que o risco dele de fratura é tão, 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 tão maior do que o risco cardiovascular, que assim, eu fico tentada a ir em Romo. Existem alguns estudos dos japoneses, né? Tem um estudo dos japoneses que foi Isso, publicado recentemente em paciente em diálise usando Romo, e eles não realmente. tiveram eventos cardiovasculares nesses pacientes. Mas é uma série, acho que não chega a 15 casos, né? 13 casos, eu acho. De novo, pacientes com PTH bem baixo.
Olha, longe de mim, Fabi, falar, não, eu tenho certeza que vai ser assim. Eu só acho que na minha balança eu teria mais medo da fratura. Agora, isso tem que ser colocado para ele. Ele tem que também participar dessa decisão. A única coisa que tem que ficar muito clara para ele é que ele precisa tratar. Ele De precisa alguma maneira, tratar. É tratar. tanto que esse exame, eu pedi o score de cálcio exatamente pensando no romazozumab, né? Porque esse estudo dos japoneses, eles demonstraram um aumento da progressão da calcificação coronariana em 6 meses, né? Com o romazozumab. Então, eu pedi exatamente a tomografia para ver isso e até pedi a coluna também, pensando, porque no início, quando veio a biópsia que mostrava um alto turnover, a gente ficou pensando, meu Deus, denosumab para esse paciente com um cálcio tão baixo, mas de qualquer forma eu já vou ver essas vértebras dele. Mas a gente É, ficou no escuro, sem saber para onde ir, realmente. Rodrigo, Agora eu quero fazer uma pergunta só, para a Rosa. só um segundinho, Mel. O Rodrigo está querendo falar faz um tempinho já. Por favor, Giovanni, Rodrigo. há um tempo, a Monique, ela mostrou um caso na Abraço, de uma paciente com um PTH em torno de 400, que estava sendo interpretado como um hiperpara primário e com indicação de cirurgia. Só que a paciente não tinha nada, o fósforo era normal, tudo era normal e desconfiaram que esse PTH não era esse PTH. E apesar de ter sido dosado num laboratório bom, como você colocou aí, por exemplo, o AMAIS, que é ligado a um laboratório famoso, né? E aí o que que ela fez? Ela dosou o PTH em outro laboratório por outra metodologia e viu que o PTH era absolutamente normal. Então, será que, eu sei que isso é pouco frequente, né? Mas será que a gente realmente está dosando o PTH, que a gente acha que é esse valor em torno de 400, né? Então fica uma pergunta. Não tem como saber, a não ser que mude de metodologia, né, em outro laboratório confiável. Porque eu acho que assim, não vai ter jeito de, como a Rosa falou, o risco dele fraturar é iminente. Você vai precisar lidar com a hipocalcemia e vai ter que dar um anabólico para ele, né? Então, se você, por exemplo, estiver trabalhando com PTH real mais baixo, acho que você vai se sentir até mais confortável de dar teriparatide para ele também como anabólico em impulso, como a Rosa falou, né? Tá bom? Obrigado. Bom, agora eu quero Mel, fazer eu a vou te última. interromper só para. Eu acho, o Rodrigo comentou, realmente você tinha um problema analítico nesse caso da Monique, e eram interferentes. Até mesmo no A mais, se você tem essa dúvida, poderia pedir um PTH de terceira geração, sabe? Aquele PTH bioativo, PTH Então, biointacto, é a terceira geração. Dá para fazer isso porque eles já têm isso na plataforma do Fleury. Mas uma coisa que eu acho que fala contra é o PTH ciclar juntinho com o cálcio. No caso da Monique, ele não dava nem bola para o cálcio. E aqui ele cicla acompanhando o cálcio, o que é um tanto estranho. Mas, para tirar a dúvida, seria pedir um PTH de terceira geração. Ô, Rosa, é assim, nossa, brilhante tudo isso que você apresentou. Agora eu tenho uma última pergunta. Concordo com a terapêutica, né? Tudo certo. Mas exatamente porque esse PTH ele responde em diversas situações desse paciente, ele responde ao cálcio e tudo. A minha pergunta é a seguinte: quando assim é falado que nós temos um PTH que não funciona, sabe, eu não sei se ele não funciona, né? E a minha pergunta para você, porque ele responde ao cálcio. E a minha pergunta para você é assim: em se considerando que esse PTH não consegue fazer uma reabsorção óssea
para manter esses níveis de cálcio, aí a minha pergunta é, por quê? Porque tá, não estou entendendo esse PTH. Não, Tem olha, que ter eu essa acho que res- ele responde ao cálcio, Mas Isso. mas ele não funciona vai da ler. maneira, então assim, ele sobe quando o cálcio cai, mas ele não é capaz de gerar calcemia. Uma das possibilidades Então, até. mas qual que é a possibilidade? Ele não tem osso? Isso é exatamente o que eu ia falar, Ana. Porque É, essa uma boa possibilidade. Você já não tem muita massa óssea para tem trabalhar, massa. embora, né, você tenha ainda muito osso, ainda tem cortical e tem um pouco de E a gente, trabecular lá. Mas olha, Mel, a gente não sabe, né? A gente vê pacientes. Por que que quando, eu não sei se vocês têm a mesma experiência, pacientes que fazem uma PTX total com implante. Eu tenho a impressão que quem faz total com implante fica com o PTH mais baixinho, que às vezes conversa melhor do que com o osso, do que aqueles que fazem subtotal. Os pacientes que fazem subtotal ficam com o PTH meio mais alto, obviamente, porque é uma subtotal, mas que parece que não dá conta do recado. E não uma nem duas, a gente já viu no nosso ambulatório pacientes com 500 de PTH com uma biópsia com característica de doença óssea dinâmica. Então, acho que os fatores que fazem, né, não haver essa conversa da maneira adequada, eu acho que tem um tanto de uremia. Por isso, ah, eu acho que a despeito dele estar na na forma de terapia, de HDF, fazendo 3 vezes por semana, na conversa de pé de ouvido, desculpa, acho que é Mara, né? Como é que é o nome da. Me Márcia, perdoa. Márcia, É Márcia. Márcia, Márcia. desculpa, Márcia, esqueci seu nome. Nada. Márcia e a Ana Paula vão ter que conversar com ele. Eu acho que o incremento, né, da dose de diálise é uma coisa que pode ajudar. Aqui eu vou citar uma famosa filósofa, Wanda Giorgetti, F pontinhos KTV, use fósforo como marcador de qualidade de diálise, né? é, Então, a gente sabe disso. Então, para alguns pacientes, a gente tem que dialisar mais. Por que isso? Por que que quando você tem mais tempo de diálise, isso vai acontecendo? A gente não sabe. Tem tantos não sabemos, não sabemos, não é. sabemos, né? A gente Não, mas esse Mas veja, gostaria de caminho, saber. O dia que alguém mais novo souber, por favor, conta para mim e para Mel, que a gente já está chegando no fim da carreira. porque deixa eu só assim, fazer um a gente, comentáriozinho no final. peraí, só um Gente, pouquinho que eu tô acabando. H Porque a não gente, veio na Terra ele veio na Terra por causa do cálcio, gente. O PTH adora cálcio, não adianta, ele fica em função do cálcio. Não, não sei por que que a gente fica. Imagina esse doente, você está lá olhando uma foto dele. É sempre uma foto que você olha mês a mês. O que está acontecendo no dia a dia? Mas o PTH, ele nasceu para tomar conta do cálcio. O fósforo entra de. não, e ele não está dando conta. Tá, tá bom. Sabe que às vezes me dá tristeza, todo mundo que está aqui olhando fica com bronca da DMO, porque a gente filosofa tanto. A gente foi para tudo quanto foi canto, né? Aí, assim, o que que os colegas querem? O que que nós vamos fazer? O que que é que a gente vai fazer, tá? Dá Acho um que anabólico. e dá-lhe filosofar, e vai para lá, e vem para cá, e não sei o que nós vamos fazer com esse doente? Eu acho que a Rosa tem razão. Se ele conseguir fazer pelo menos uma diálise mais para poder baixar esse fósforo, ele tem que dar alguma coisa para tratar o anabólico. Tem que ser uma droga que faça osso. Eu não ia ficar nem um pingo, porque assim, basta olhar, mesmo pacientes com função renal normal, quando você dá teriparatite, você vai lá o cálcio, olhar o cálcio, o fósforo, não muda nada. Não muda, tá? Então, Deixa eu, trata o doente de uma vez, quem sabe ele consegue comprar o convênio dele da alteriparatide, faz 2 anos, biopsia de novo e a gente dá uma olhada para ver o E que a gente, aconteceu. e a gente faria uma vez por semana só, né? ok. Teriparatida? Sim. Não é Não, todo Não, Diálise dia. é diário. todo dia, Ana. Diário. todo dia, em Essa é É a diálise. todo dificuldade da dia. teriparatida, né? É. Hã? Uma coisa que eu Essa achei é a interessante. dificuldade da teriparatida, é diária. É. É, Deixa eu só essa que fazer é a questão. uma coisa que eu sempre tive desse caso, né? Desde o início. Eu acho que se eu tivesse dar um diagnóstico para ele, eu diria que é resistência óssea à ação calcêmica do PTH. Eu acho que seria esse o
o diagnóstico, sabe? Às vezes tem aqueles pacientes que dá a impressão que ele está no nível, o nível do paciente está no nível de conhecimento que a gente ainda não tem, sabe? Parece que está faltando uma droga para a gente melhorar essa resistência óssea. E talvez não seja droga, seja isso que a Rosinha falou aí, que é a Isso. questão da diálise. Talvez seja uma coisa importante mesmo, É, sabe? da De uremia melhorar a Eu mesmo. acho diálise que dele. quando você tem aqueles pacientes que vão para diálise noturna, né, que eles chamam diária, mas seria 5 ou 6 vezes por semana, muda totalmente o perfil do paciente a ponto de você ter que passar o cálcio para 3,5, você ter que. Porque eles parecem se comportar como se o osso acordasse para o PTH, É entende? porque a própria Então, hiperfosfatemia é causa de resistência mesmo, né? exatamente, exatamente. Então, eu acho que tem tanta coisa ainda que. Eu concordo, Ed, a gente não sabe, mas a gente trata com o que a gente tem, porque provavelmente a resposta talvez esteja em algo que a gente já tenha na mão, é que a gente não sabe muito bem qual é a causa, e aí a gente fica tropeçando. Mas, bom, desculpa se filosofei demais, desculpa, mas realmente essa seria a minha Assim, sugestão. Rosa, todo Ô, mundo filosofou. É uma característica nossa do DMO. A gente adora ir para um canto, para o outro, para o outro, para o outro, e às vezes os colegas ficam olhando para a gente e falam assim, tá bom, e o que que eu faço? Não é assim um Ô, pouco? Rosinha, e agora deixa eu fazer uma pergunta assim de advogado diabo. Se esse paciente não tivesse essa hipocalcemia, tivesse um cálcio normal, tranquilo, e tivesse essa biópsia e essa osteoporose, você daria teriparatide do mesmo jeito ou tentaria o denosumab? Não. Sim, sim, porque o ganho de massa óssea com anabólico, ele é muito mais exuberante do que com antirreabsortivo. Então, você dá um salto para continuar dando, porque você vai dar 2 anos de teriparatida, Ana, e vai depois passar por Prolia, é isso que você vai fazer para ele, né? E aí ele vai tomar o Prolia até só Deus sabe quando. Mas é isso que sobra para ele. Agora, se você começa com o denosumab, depois que você dá denosumab, sequer você pode dar teriparatida, porque você tem o rebote do denosumab, se você associar isso à teriparatida, aí é que você tem um risco grande de fratura vertebral. Então, nem pode pensar nisso. Então, seria denosumab, depois com romo. O ganho não é tão evidente. Então, para esse grau de osteoporose, o início da terapia é um anabólico. Se te incomoda a reabsorção, aí você pode ponderar e pensar, bom, então eu quero dar Romo. É como eu falei, eu acho que a gente não tem resposta para isso, porque essa história do risco cardiovascular com Romo foi um negócio que foi visto lá no primeiro estudo, depois não se confirmou mais. E a gente tem um racional de fisiopatologia, não está errado, mas eu volto a dizer, olha, se esse cara falar, eu não quero me espetar todo dia, mas topo tomar um por mês, e aí depois, mesmo tendo risco cardiovascular, eu daria o Romo para ele. Daria, porque eu acho que ele vai morrer da fratura, gente. Ou É. se não morrer, Não, a gente assim, vai matá-lo de várias formas, né? inclusive, assim, a minha Mas ideia, tratar. eu pensei bastante no romazozumab para ele, é tanto que eu pedi o score de calcificação, porque para exatamente pensando nos japoneses que viram um aumento de calcificação, eu pedi exatamente pensando no romazozumab. Mas aí quando veio o score de 200 e pouco, moderado, eu fiquei mais. Faz A um gente, angiotomo. Faz um angiotomo. Olha, eu tenho uma paciente, e também, mais uma vez, eu tenho uma paciente que é uma senhora que tem 75 anos. Então, é uma mulher já menopausada, tem uma sequela de pólio. Ela tinha, doença renal crônica, acompanhou muito tempo em conservador e fez um hiperpara em tratamento conservador. Mas um hiperparaço mesmo. E acabou fazendo a paratiroidectomia um pouco antes de entrar em diálise. Então, perdeu muita massa óssea. Além do que, ela tem a questão do desuso, por causa da dificuldade que ela tem de marcha. Ela está em diálise já há 15 anos, e aí ela está ficando sarcopênica, ela tem maior dificuldade de caminhar, ela está quebrando, sabe? E ela tem uma angioplastia com stent. Tá, eu falei com o cardiologista, falei com ela, falei com o marido, ela está tomando rumo. Porque ela disse: se eu quebrar mais um pouco, para mim eu morri.
no meu conceito do que é viver, eu vou morrer. Então, você entende? Então, por isso que eu acho que o Não tem a paciente, situação ah, não, ideal, né? não tem o que seria, né? Eu acho que para cada um uma história mesmo. Gente, eu fico Para muito. o número de artigos, assim, o N de pacientes é tão pequeno que a Isso, gente tem que ir com isso mesmo, sabe? A gente tem que tentar com aquilo com bom senso, conversar com o doente, e é isso aí, tá? Gente, eu Então, tô. diga, Lê. Desculpa, eu preciso sair um pouquinho, tá? Não, eu acho que a gente precisa acabar. Desculpa, mas eu preciso sair. Acho que a gente precisa Boa acabar, noite porque para estamos numa hora vocês. e meia. Tchau, A- tchau. a- só lembrando, Isadora Calvo colocou aqui que achou essa filosofada maravilhosa. Eu concordo com ela e digo para vocês que é muito interessante quando a gente traz esses casos para discutir, porque eu falo isso para os residentes sempre, a gente não sabe tudo e isso é um trabalho que tem que ser contínuo. Então, gostaria muito, muito, muito de agradecer a todos que participaram, especialmente a Ana e a Rosa, e dizer que daqui a um mês nós estamos de novo aí com mais algumas coisas interessantes sobre a bendita da osteoporose, tá bom? Um abraço para Beleza. vocês, boa noite. Parabéns, Ana, Obrigada, parabéns, gente. Rosa. Obrigada, Obrigada, Beijo para gente. obrigada. vocês. Obrigada. Muito bom, muito bom. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.